sobre o percurso, o caminho que Deus vai usar para levar José de sua família ao governo do Egito. Tão importante quanto o destino é a viagem. Se nós aprendermos no percurso o que aconteceu, como as coisas fluíram, talvez nós consigamos entender de uma forma mais plena o que aconteceu na vida deste moço. Eu queria primeiro chamar sua atenção para espiritualizar as coisas de uma forma sóbria. Eu gosto deste tema, não me envergonho do Evangelho, mas é muito importante, principalmente para esse público que eu estou me direcionando, o público jovem, a entendermos o que é espiritualidade de verdade, entendermos o que é cheio do Espírito, como nos posicionar. Apesar de José, vamos só uma pinceladinha aí. Davi, capítulo 16 de 1 Samuel. Tomou Samuel o vaso do azeite e ungiu a Davi no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Quem se apoderou de Davi? Salmo 51, Davi diz assim: não retires de mim o teu. Deus está sinalizando em sonhos na casa de Jacó que José vai governar. Ok? Ele não entende isso. Como é que vai ser o governo? Onde vai ser o governo? Como Deus vai fazer? Como Deus vai levá-lo? Ele não entende nada disso ainda. Ele só começa a enfrentar problemas, ele só começa a ter dificuldades, porque o sonho traz consigo alguns problemas. José agora vai precisar sair de onde está, e eu quero que você entenda que José não está preso às circunstâncias, mas José está preso ao processo. Você não está preso às circunstâncias, mas o processo vai prender você para levar você para onde Deus quer que você esteja. Tem um processo que José precisa passar. Ele não interpreta seus sonhos, ele não sabe o que significa. Seus sonhos trazem desconforto em seus irmãos, seus sonhos trazem desconforto em seu pai, mas ele sonha que vai governar. É isso que significa seu sonho, apesar de não saber. Mas como isso vai acontecer? Ele precisa fazer uma viagem para chegar de onde está, onde Deus quer que ele esteja. E ela começa com alguns agentes, e alguns deles são seus irmãos. 3 dias depois, o copeiro volta a servir o faraó, e o texto diz que o copeiro, miserável, 3 dias, está tão fresquinho. Será que não era para ele chegar para o faraó e dizer: faraó, só estou aqui porque um cara interpretou meu sonho. Rapaz, o cara é 10, interpretou do padeiro também, que já está morto, Deus o tenha, mas eu estou aqui. 3 dias são suficientes para o copeiro se esquecer.
É. 2 anos se passaram e o copeiro se lembrou. O cara se esquece em 3 dias e se lembra depois de 2 anos. Por quê? Porque era hora de se lembrar. Porque Deus está no governo de tudo. Se o copeiro se lembra com 3 dias, José sairia da prisão para trabalhar onde? Na copa. Se o copeiro diz para o faraó: tem um cara lá que estava comigo, o cara é gente boa, o faraó ia falar: tá bom, acredito em você, pega ele para trabalhar contigo. Se ele sai em 3 dias, ia trabalhar na copa, mas Deus tinha para ele o governo. Foi com isso que ele sonhou. Só que ele está preso no processo, e o processo durou 2 anos. 2 anos se passaram e o faraó sonhou. E quem é que é chamado para interpretar o sonho do faraó? O José. O copeiro falou: lembrei, faraó. Ele tinha falado assim há 700 e poucos dias atrás, mas lembrei hoje. O Zé, interpretação pra caramba, e eu acho que ele consegue interpretar o seu sonho. O faraó então manda chamar o José, que toma um banho, né? Todo aquele processo. Eu imagino ele chegando, gente. E aí, faraó, deve ter olhado para o copeiro: antes tarde do que nunca. 2 anos. Deixa eu explicar a você, meu filho. Quando Deus resolve entrar em cena, já era. Só que é o tempo de Deus. Tem gente querendo pular etapa. Não dá para pular etapa, meu filho. Isso vai dar problema. Fica onde Deus, você está preso num processo, fica no processo quietinho, que Deus vai te levar para onde Ele quer. Ah, mas o processo é desconfortável, não é isso que eu gostaria. Não interessa. Não vivo mais eu, Cristo vive. Então eu vivo o processo que Ele tem para mim. Pronto. É assim que funciona. O faraó diz para ele: sonhei com 7 vacas e 7 vacas. As 7 vacas gordas significa tempos de, e as 7 vacas magras. Deus está dizendo: aí, José, tu viveu tempo na casa do Potifar, administrou vaca gorda, foi para o cárcere para gerenciar poucos recursos, vaca magra. Pensa. É que nós às vezes estamos cegos para os sinais. Deus sempre está trabalhando, Deus está sempre agindo, Deus está sempre movendo. O problema é que nós queremos o maravilhoso. Jesus chega no tanque de Betesda e todo mundo está olhando para a maravilha da possibilidade de um anjo vir agitar a água. É milagroso, é espetacular, é sensacional, é de lá que vem a cura. Jesus chega para o paralítico e diz: queres ficar curado? Ele diz: ninguém me leva lá. É lá que está o milagre, é lá que está a maravilha, é lá que está o acontecimento. Jesus disse: levanta, toma a tua cama e vai embora. O milagre pode ser sensacional, ele pode ser fantástico, ele pode vir espetaculoso, mas ele pode vir no silêncio, ele pode vir no anonimato, ele pode vir no secreto.
porque Deus é multiforme em seu agir. Não estabeleça padrões para Deus. Esteja pronto para Ele te usar. José chega e interpreta o sonho do faraó. Diz a ele: prosperidade, escassez, e você vai precisar de um homem para gerenciar isso tudo. O faraó olhou, gente, desculpa, eu estou falando para jovem, eu vou usar um termo jovial. Quem anda com Deus tira onda. Estou falando para você. Esse dia eu cheguei no aeroporto atrasado, levantei cedo, peguei um engarrafamento, pensa, para chegar no aeroporto. Cheguei, falei com a garotinha assim, faz aí meu check-in. Ela falou, fechou. Falei, fechou não, garotinha, eu tenho que pegar o voo. Ela falou, meu senhor, o sistema não me deixa mais fazer. Fechou. Falei, garotinha, não faz assim não, não tem voo para onde eu vou mais não. Se eu perder esse, faz assim, me faz aí, me dá que eu vou correndo. Se eu perder, perdi. Meu senhor, não dá. Falei, gente, garotinha difícil. Eu já estava ficando nervoso. Eu virei as costas assim, ela estava aqui no balcão do check-in. Eu virei as costas e falei assim, Senhor, eu preciso ir. Acordei cedo, a culpa não foi minha, o senhor sabe, o senhor estava lá quando eu acordei. Se eu tivesse acordado atrasado, mas deixa eu ir, poxa. Fala com essa garotinha aí. Quando eu virei, tinha duas garotinhas. Aí a outra garotinha falou assim, Pastor Cláudio, gosto muito do senhor. Eu falei, garotinha, eu ainda não gosto de você, mas se você me botar nesse voo, eu vou gostar. Ela pegou um radinho, ligou para alguém, digitou uma senha para a menina desbloquear, me deu o papelzinho, falou, corre pastor. Eu virei as costas, e aí eu não aguentei, eu fiz assim, ó. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa com você. Olha só. Você tem que entender que o que nós precisamos é andar com Deus. Amém? Viver com Deus aquilo que Ele tem para a nossa vida. Independente que o percurso seja desagradável. É porque nós não olhamos o percurso de ninguém. Nós não olhamos a trajetória, nós só olhamos o momento. Você vê o congresso hoje, provavelmente não começou desse jeito, com toda essa estrutura. Quem nasce grande é monstro. As coisas devem ir gradativamente, sabe? Deus preparou o rapaz desde seu sonho lá no lar, quando ele sonhou com o sol e com a lua, Deus dizendo, você vai ser um governador. Na casa de Potifar ele diz, aqui está a vaca gorda, na prisão aqui está a vaca magra, e agora? Pronto, não, 2 anos se passaram. Por isso, agora ele está lá, gerenciando, administrando, agindo, movendo o Egito. O tempo passou, os sonhos de José ainda não se cumpriram em sua totalidade. José ainda vai ver seus irmãos chegarem. Seus irmãos chegam, e preste atenção, isso é uma coisa
simples, é uma continha fácil de fazer. Se eu encontrar com vocês lá fora desse evento, eu sou capaz de identificar que vocês estiveram aqui, sim ou não? Se vocês encontrarem comigo lá fora, vocês são capazes de me identificar, sim ou não? Pois é. Nós temos aproximadamente 10 irmãos. Os 10 chegam no Egito. Quem é que está de pé no Egito como governador? Nenhum de seus irmãos o conhece. José conhece todos os seus irmãos. Seria muito mais fácil ele ser identificado pelos seus irmãos. Provavelmente, se alguma semelhança tentou ocupar lugar na mente dos irmãos de José, eles olhavam para o governador e lembrar: esse cara nos lembra José. Mas isso não seria possível. Nosso irmão jamais seria governador do Egito. Eles não lembram de José porque o processo o transformou, o processo o lapidou. Grande parte de nós gostaríamos de ser um diamante, mas não estamos desejosos de receber a lapidação, a dor de ser lapidados. José está diante de seus irmãos agora, e a primeira coisa que toma o coração de José é um desejo de vingança. Ele fica tão atordoado com aquilo que viu, que ele tem uma retrospectiva do processo. Ele se lembrou de quando seus irmãos o invejavam, de quando o venderam. Ele se lembrou da acusação da mulher de Potifar, da dor de passar anos na prisão. E ele então, impulsionado por isso, ele manda prender seus irmãos com uma acusação de espionagem. Eu gosto disso. Eu gosto da humanidade que Deus dá às pessoas. Eu gosto da humanidade que Deus mostra de um homem que pode oscilar em seu comportamento, que pode ser alguém que mata 450 homens profetas e se esconde numa caverna com medo de uma mulher. Eu gosto de ver homens que matam gigantes, que enfrentam dificuldades, mas que caem num leito de adultério e são conspiradores de um homicídio. Eu só queria lembrar vocês que esses homens são homens de Deus. Mas pastor, por que é que o senhor menciona a queda deles? Não deveria fazer isso. Isso vai servir de exemplo negativo para os outros. Não fui eu que dei o exemplo negativo, foi Deus. Se Deus não quisesse mostrar o erro de Davi, não colocasse na Bíblia. Se Deus não quisesse mostrar a fragilidade de Elias, não colocasse na Bíblia. O evangelho do cujo qual eu não me envergonho é o evangelho transformador, que pode pegar pessoas pecaminosas e transformar. O evangelho do qual eu não me envergonho não é o evangelho incisivo, não, é o evangelho de amor. O evangelho pelo qual eu não me envergonho não é o evangelho da obrigação, é o evangelho do amor. Porque o evangelho que quando eu estou diante do pecado, eu não peco porque o pastor pode me punir, não é o meu evangelho.
O evangelho que eu sirvo é o evangelho que, quando eu estou diante do pecado, eu amo tanto a Deus, que eu não quero me relacionar com o pecado para continuar tendo relacionamento para com Ele. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos tomar uma postura, um posicionamento. José demonstra sua fragilidade, seus sentimentos, um homem de Deus, mas prende seus irmãos. 3 dias depois. Quantos dias depois? O copeiro esquece de José em quantos dias? José se lembra de seus irmãos na prisão. 3 dias depois, chama seus irmãos, introduz seus irmãos na presença dele, retira todo mundo e diz a seus irmãos: vocês sabem quem eu sou? E eles devem ter dito para si mesmo: o Senhor é o governador do Egito. Ele disse: não, isso aí é outra coisa, isso aí é apenas um título. Eu sou o José. Pensa na cara dos irmãos. José? Que José? O José, irmão dos 6. Eu imagino eles olhando um para o outro. O Zé? O sonhador? Sim. Imagina ele tirando aquela indumentária, igual o rei Júlia no Madagascar, e dizendo: lembra da minha pessoa? Eu sou o José. Mas como José? Como de escravo a governador? Ele disse: é simples, cara, vocês não me venderam, Deus é que me mandou na frente. Vocês não estão entendendo, vocês foram apenas um agente. Sabe qual é o grande problema? Nós servimos a Deus, mas temos medo da crise. Nós servimos a Deus, mas quando aparece um problema, a primeira coisa que nós falamos: oh, isso vai me destruir. Não, querido, você não está preso às circunstâncias, você está preso no processo. Não vai te destruir. Deus vai preparar você para levar você para onde Ele quer que você esteja. É assim que funciona. Eu imagino Jacó chegando no Egito, na casa do Zé. Jacó falando: meu filho, pensei que você morreu. E José falando: o senhor pensou uma vez só? Eu pensei diversas vezes. Caí numa cisterna, pai. Me venderam para ismaelita, midianita. Fui parar na casa de uma maluca tarada. Quase que eu peguei ela, ainda bem que eu não peguei. Aí fui parar na prisão. Na prisão quase virei chefe do Comando Vermelho do Egito. Quase. Sabe? Depois vou apresentar o copeiro que esqueceu de mim. Pois é, eu e Macaulay Culkin estão juntinhos. É na verdade. Isso. Só que o copeiro não se esqueceu de José. Ele não teve autorização para lembrar. Ninguém se esqueceria de alguém que fez algo tão bom para ele. Só que não era o tempo dele. Jovem, vai chegar seu tempo. Vai chegar seu tempo. Não queira antecipar as coisas. José, quando manda o copeiro dizer: fala com Faraó a meu respeito, ele está querendo: eu estou a fim de sair daqui. Só que ele não ia para onde Deus queria que ele estivesse. Não negocie. Vocês estão aí, são saudáveis, glória a Deus. Aí, ó, contra vocês
sexo está em tudo quanto é canto. E vocês cheios de hormônio. Isso, hormônio não aceita Jesus. Aceita não, sei. Hormônio é hormônio. Rupia você. Isso é o Satanás, não é não. Isso é hormônio, filho. Aí você tem que casar. E vocês que são solteiros, vocês pensam assim: a hora que eu casar eu vou fazer sexo todo dia. Se você soubesse a quantidade que nós faz, ia rever seus valores. Vocês vão para a faculdade, vão aprender coisas e chegar a lugares que seus pais não puderam chegar, mas estão buscando fazer com que vocês cheguem. Mas saiba de uma coisa: não negocie com o sistema. Você está dentro de um processo. Circunstância nenhuma vai acabar com a sua vida. Ninguém te vende, ninguém te mata. O que vai se cumprir na sua vida é o que Deus tem para você. Posso ouvir um amém? Fique de pé. Pastorzão, Deus vai dar a honra ao Senhor de pastorear esse povo. Olhe para esse moço, certo? Ele é o pastor presidente. Ele vai estar orando por vocês. Amém? Amém? Que Deus continue te abençoando, honrando o teu ministério. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos podem glorificar a Deus? Oh, aleluia, por essas vidas. Olha quantas pessoas voltando, reconciliando com o Senhor. Quero pedir aos obreiros, os nossos obreiros que estão aqui, coordenadores, fica do lado de cada um deles aqui, irmãos. Fica do lado, depois conversa com ele. Se for possível, pega o endereço, vê aonde mora, anota os nomes para que a gente possa visitá-los. Vamos orar, estende as suas mãos para cá. Senhor Deus e Pai, também oramos por esses irmãos que vieram aqui na frente, e que o processo de Deus na vida deles, Senhor, se cumpra e vá até o fim, Jesus. Não deixe eles fracassarem no processo, não deixe eles negociarem no processo, mas, Senhor, que eles possam nesta manhã receber mais graça da tua parte, mais poder, Senhor, para continuarem firmes, mesmo que estejam passando lutas, mesmo que estejam enfrentando dificuldades, mas fortalece eles agora. Enche eles com teu Espírito Santo, para que saiam daqui cheios, convictos, ó Deus, que o Senhor está no controle de tudo. O Senhor nunca perdeu o controle da vida deles. Pai, nós entregamos em tuas mãos, te pedimos, Senhor, a tua bênção e a tua graça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estamos aqui direto do 34º Congresso Geral da UMADEB, neste momento com a presença ilustríssima do pastor Cláudio Duarte. Pastor Cláudio Duarte é um amigo da UMADEB, esteve presente nas últimas edições, ministrando a poderosa palavra de Deus. E em 2017 estamos aqui novamente com o pastor e ministrando sobre o tema Não Me Envergonho do Evangelho de Cristo. Pastor, o que foi essa manhã? Com um tema desse, com esse povo, esse calor, pessoal realmente sedentos por receber uma palavra de Deus, os louvores e a participação do Senhor em 2017. Bom, para mim é sempre uma grande satisfação poder estar participando, um evento magnífico, ok? E eu me sinto muito lisonjeado. E ver essa temática de um evangelho onde nós possamos nos orgulhar de falar de um Cristo Salvador, poderoso, para mim é sempre uma grande satisfação, e eu sempre tenho grandes expectativas daquilo que Deus fez hoje pela manhã. Para mim foi maravilhoso estar com vocês aqui. Em 2017 trabalhamos o tema Não Me Envergonhe do Evangelho. Nós temos milhares de pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Eu queria que o senhor mandasse uma mensagem, não só aqueles que nos acompanham, mas aqueles que nos acompanham, mas que ainda não conheceram o poder desse Evangelho. Bom, na verdade o que eu diria a vocês é: conheça o Evangelho não apenas da verdade, mas o Evangelho de verdade, o Evangelho genuíno, ok? Cuidado para não ficar com a má impressão
de uma pequena camada de pessoas que utilizam o evangelho para manipular pessoas, certo? Para, infelizmente, explorar pessoas. Esse não é o verdadeiro evangelho, não é o evangelho que nós nos orgulhamos, certo? Nós não nos envergonhamos do evangelho da verdade, que busca a alma, que busca vidas. É isso que o Congresso está fazendo, é isso que nós buscamos a fazer. Então, procure conhecer mais de perto esse evangelho transformador, é a palavra que eu deixo para vocês. Estamos aqui direto da capital federal, declarando para todo o Brasil e todo mundo que não nos envergonhamos do evangelho. Pastor Cláudio Duarte não se envergonha do evangelho. A UMADEB não se envergonha do evangelho. E você? UMADEB 2017.